27, quando no Dia do Teatro nós estaremos entregando este espaço com a sua primeira obra, né, com o seu primeiro concerto. Na verdade, nós teremos aqui a ópera de Turandot sendo encenada no palco italiano, marcando a entrega do palco italiano e do Teatro João Simões Lopes Neto, concluindo o espaço do multipalco. Mas eu não posso começar essa nossa conversa aqui hoje na manhã, por essa manhã, sem antes lamentar a morte de Rode Borghetti, deixar o nosso abraço ao querido amigo Renato Borghetti, toda a sua família, por essa perda, naturalmente, né, lamentar essa perda para eles e para o Estado, e também fazer o registro de que nessa semana que estamos celebrando aí os 80 anos, ou que seriam celebrados os 80 anos de Elis Regina, um momento importante também para a cultura gaúcha. O multipalco, para a sua conclusão, só se viabilizou com o equilíbrio das contas do Estado. Então, sempre preciso frisar que nós só conseguimos cuidar melhor das contas com o apoio da Assembleia Legislativa, e cuidando melhor das contas, nós conseguimos cuidar melhor das pessoas e de todas as políticas públicas, inclusive a área da cultura. A secretária Bia Araújo, quando convidei para ser secretária de Estado, disse a ela no início: não vamos ter muitos recursos no início do mandato, Bia. Nós vamos te dar a oportunidade de constituir uma equipe com criatividade, com talento, né, com as capacidades necessárias para conduzir, para que assim que tivermos recursos, a cultura não será esquecida, pode ter certeza disso. E assim fizemos. Logo no final do primeiro mandato, definimos uma série de investimentos do programa Avançar, e a Secretaria de Cultura também foi contemplada, utilizando recursos em diversas frentes. Nós estamos prestes a entregar o multipalco, assim como estamos com obras no Museu Júlio de Castilhos, como foram feitas obras também de recuperação do Museu Arqueológico de Taquara, no Parque Bento Gonçalves, em Cristal, como nós temos também o Museu do Carvão e outros equipamentos culturais que foram trazidos de volta, primeiro, à dignidade e logo em seguida a serem requalificados para serem entregues à população. Nós acreditamos muito na cultura, pelo poder transformador que ela tem, pela geração de consciência para uma sociedade, pelo valor que ela tem na atração de turistas, movimentação do nosso Estado, e por isso que nós priorizamos esses investimentos que vão possibilitar as entregas que estamos fazendo, inclusive a deste complexo cultural do multipalco. Então, muito obrigado a todos que fizeram parte, agradecer ao Antônio Hoffel aqui, nosso diretor da Fundação Teatro São Pedro, a toda a equipe que integra a Fundação Teatro São Pedro, pela dedicação, pelo esmero, para que essa obra não apenas acontecesse, saísse do papel, mas saísse com a qualidade que deve sair, um equipamento que vai ser uma referência, certamente, no espaço de cultura para todo o nosso país, a partir da sua entrega. Então, muito obrigado a todos que se envolveram nesse momento, e mais uma vez a nossa secretária Bia Araújo, que com talento, dedicação, muito esforço e brigando muito pela cultura. Ela disse que eu frustrei muito o trabalho dela, porque eu disse para ela: brigue pela cultura. Ela disse que ela não tem a oportunidade de brigar porque eu atendo tudo que ela pede. Então a gente consegue fazer essa transformação porque ela é dirigente e lidera uma equipe muito competente na Secretaria de Cultura, a qual eu sou muito grato. Muito obrigado. Obrigada. Agora para a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo. Bom dia a todos e todas, bom dia, chefe, bom dia, Antônio, Gabriela, equipe da Fundação Teatro São Pedro. Como disse o nosso governador, essa equipe aguerrida que vem trabalhando diuturnamente para fazer mais essa entrega. Eu acho importante frisar, apesar do governador, ele domina todos os assuntos e ele termina roubando a fala da gente, mas é importante dizer que nós temos muitas equipes trabalhando nesse momento em restaurações, em qualificações, mas a equipe da Fundação Teatro São Pedro, ela se destaca, governador. Eu fiz questão, disse para o Antônio Hoffel que eu queria fazer essa menção, porque eu sei o desafio que foi posto, porque quando o governador nos autorizou
no avançar da cultura. Naquela época, 17 milhões, o governador disse, vocês vão conseguir executar, porque no momento em que se destina recurso para uma pasta, naturalmente se deixa de investir em outra pasta. E ele perguntou, vocês têm condições de executar? E nós afirmamos que sim, apesar do desafio. Depois disso foram mais alguns milhões, nós teremos aqui, neste espaço, entre as obras e a restauração do Teatro São Pedro, que acontece a partir do mês que vem, nós teremos um investimento de mais de 50 milhões de reais. Somente a restauração do Teatro São Pedro são 23 milhões de reais. Um teatro que foi reaberto há 40 anos, eu acho, né, Antônio? E que de lá para cá, ele, apesar de ter tido uma manutenção mínima, é evidente que o desgaste aconteceu. E o governo está investindo novamente, né, para que nós não soframos com o que acontece normalmente com equipamentos culturais. E é por isso que eu trabalho muito nesses anos todos, desde 2019. Nós temos um investimento do governo do estado de 214.460.000 reais no patrimônio edificado do Rio Grande do Sul. E isso nenhum governo fez antes, e é por isso que eu não consigo brigar com o governador Eduardo Leite. Então não tem como brigar pela cultura num governo que tem essa sensibilidade e que é demonstrada efetivamente com fortes investimentos na cultura, investimentos esses que são transformadores. Nós temos, e a Gabriela vai ter oportunidade de falar, nós temos investimento em pessoas também, porque também é uma referência sempre feita nas falas do governador Eduardo. Não basta a gente ter casas bonitas, prédios qualificados, se nós não tivermos investimento na gente, nas pessoas. Nós precisamos reter talentos, precisamos trazer talentos, por que não buscar talentos de outros lugares? E o programa de ópera que nós temos investido já, Flávio, tem trazido pessoas até de outros países já para fazer um curso aqui, nesta casa, que está abrigando a Pors. Então são muitas frentes, não somente entregas de teatros, restauração de todos os teatros da Secretaria de Cultura. Quando se fala no Teatro São Pedro, nós também temos o Teatro do IP, que nós estamos buscando para nós, para que a gente possa entregar um teatro que está fechado há 25 anos. Nós teremos um investimento ali de 13 milhões de reais, já estamos caminhando para a licitação. Temos o Teatro de Arena, o pequeno Teatro de Arena, que nós estamos também trabalhando para devolver. O Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana, um investimento de 2 milhões de reais. Vamos também fazer a restauração do Bruno Kiefer, como de vários espaços da Casa de Cultura. Então, é um trabalho insano, mas é muito bom a gente trabalhar num governo que não mede esforços pela cultura e pela arte do Rio Grande do Sul. Então, eu quero aqui fazer sempre esse agradecimento e dizer que me mudar, abandonar uma parte da minha trajetória, da minha vida para vir para cá, foi naquele momento, governador, em 2019, desafiador para mim e evidente, a situação que o governo enfrentava era uma situação bastante crítica com salários que a gente recebia em 4, 5 parcelas, foi muito desafiador, mas eu não me arrependi nem por 5 minutos de ter aceito esse desafio. Então, quero agradecer mais uma vez pela confiança e dizer que nós seguiremos firmes aqui e eu acho que até 2026 a gente consegue entregar tudo o que nós prometemos e o que nós estamos fazendo aqui com todas as equipes da Secretaria de Cultura trabalhando com muito afinco. Obrigada, bom dia a todos e todas. Ouvimos agora o presidente da Fundação Teatro São Pedro, Antônio Hoffeld. Bom dia a todos. Eu queria especialmente começar, se me permite, governador, saudando os meus colegas de imprensa, porque eu acho que sem os jornalistas a gente não conseguiria fazer a sensibilização para esse projeto. Evidentemente, com muito carinho e respeito, saudar o governador. Não é bem um presente de aniversário, governador, mas é perto disso, pela data da proximidade. A secretária Beatriz Araújo, o secretário Caio Tomazelli, que está aqui conosco, da comunicação, a Gabriela Munhoz, atrás da Gabriela, todos os colegas, mas queria mencionar, sobretudo aqui, os nossos 2 arquitetos
aqueles a partir do qual um projeto, né, nasceu e está representado nessa maquete. Nós temos questão de recuperar a maquete, trazer para cá, né, que é esse miolo aqui. Nós estamos falando do Teatro São Pedro ali do lado, né? É isso aqui que nós estamos concretizando. Eu acho que é muito significativo. Muitos dos colegas da imprensa talvez acompanharam aqui, governador, há 2 anos atrás, quando a gente fez a entrega desse espaço, né? Mas pouca gente sabia que debaixo dessa pedra havia um prédio de 7 andares. Isso foi a coisa fantástica. Queria mencionar aqui o Dr. Goldin, que é o presidente da associação, e a Alice, que é a vice agora, né, Alice? Eu já estou perdido, né? Desculpa. Representar a associação de amigos. Sem a associação também a gente teria dificuldade de resolver algumas questões, a Bia sabe bem disso. Referi também aos nossos responsáveis pela obra da empresa EMBI, que vieram de Brasília, o José Maurício, o Fernando tem nos acompanhado, a equipe toda aqui. A gente briga muito com eles, governador, mas bem ou mal está saindo a obra e eu fiz questão que eles estivessem aqui conosco hoje, porque são fontes com quem os colegas aqui podem eventualmente conversar, ter alguns dados a mais, né, em torno da obra. E lembrando muito rapidamente, né, a dona Eva tinha acabado de recuperar o Teatro São Pedro, e em 94 surgia a ideia de um anexo. Um anexo devia ser um depósito e devia ser uma sala, eventualmente, para ensaio da orquestra, né? Acabou virando um projeto que foi concursado, um concurso, né, do governo do Estado, foi vencido pelos 2 arquitetos que hoje assinam a obra, que é o Júlio Goulart e o Dalton Bernardes. 2023 a gente fez o lançamento da pedra fundamental. Né? Houve um... Hein? 2013? Não, 2013. Não, 2013 a pedra fundamental. Né? Na época era o governador Rigoto. Por casualidade absoluta era o vice-governador. Inclusive fui eu que estive aqui, o Rigoto estava viajando no exterior. Eu não me lembrava mais disso, aí o pessoal resgatou as fotografias. Estava escrito que eu ia ter que me envolver com isso aqui. Mas eu acho que é importante a gente chamar a atenção, né? Hoje eu ouvia o nosso colega do Palácio, o Antônio Carf, e dizia assim, muita gente dentro do Palácio não sabe, não conhece o prédio. E realmente é um prédio de 7 andares, isso é uma coisa que às vezes o pessoal duvida. Tá? E esse prédio teve um cuidado em relação de mobilidade, de acessibilidade e por um desafio fundamental, uma coerência que o secretário Bia referiu agora, e talvez a figura mais emblemática para nós aqui, governador, é o Flávio Leite. Porque o Flávio apareceu aqui com um programa, ele propôs um recital dos cantores de ópera. E daí, conversando com ele, eu disse, pai, eu tinha pensado a gente fazer alguma coisa aqui. Ele disse, não, a secretária Bia já disse para nós. Ou seja, havia uma simbiose nessa ideia de que estava na hora de recuperar a ópera. Porto Alegre já foi uma referência de ópera. A gente tem que lembrar que durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que os artistas, sobretudo europeus, estavam sem mercado no Velho Mundo, eles vinham para a América do Sul. E entre Rio, São Paulo, Buenos Aires e Montevidéu, eles paravam em Porto Alegre, por incrível que pareça. E é o Teatro São Pedro que recebia esse pessoal todo. Então, eu acho que o Flávio é para nós, assim, a referência mais simbólica de todas aquelas instituições que nós recebemos aqui. Desde a orquestra, o teatro, que foi ainda criado no tempo da Dona Eva, a Orquestra Jovem, que surgiu depois, a ONG Som Maior, a nossa companhia de ópera. Nós temos o Instituto de Artes Cênicas, por sugestão da secretária Beatriz, veio lá do Arena para cá e que responde por um sem número de editais e atividades de cursos de formação, tanto dirigidos ao público quanto artistas e técnicos das artes cênicas. E, sobretudo, a possibilidade de nós recebermos, nós temos aqui por dia mais ou menos 1000 pessoas ao longo do dia. Isso é um negócio absolutamente inacreditável. Se eu chegar aqui num dia de semana como hoje, a gurizada vai chegar às 8, 8h30 da manhã e tem os cursos e faz curso e sai, vai fazer um lanchinho e volta, e a gente de noite tem espetáculos. E aí nós temos a Olga Reverbel, esse espaço, agora vamos ter o Simões Lopes, nós temos a concha acústica que a gente anda conversando com o nosso presidente do Banrisul para fazermos uma cobertura e podermos ampliar mais o uso. Enfim, isso aqui é de fato um multipalco para todas as artes, para todos os cursos, para todas as atividades.
Eu queria, da minha parte, em primeiro lugar, agradecer a toda a equipe da Fundação, sem a turma toda aqui, que é muito pequenininha, mas que é muito aguerrida, como disse o secretário, e não teria conseguido chegar aqui. Em segundo lugar, governador, agradecer a secretária Beatriz, que teve a confiança, e a sua decisão fundamental de que isso aqui tinha que acontecer. Eu acho que isso é um divisor de águas, realmente, e eu não agradeço por mim, eu agradeço para aquelas gerações que vão vir depois, que vão poder frequentar esse espaço aqui. E quer dizer que é uma responsabilidade enorme a gente comandar isso aqui. Eu não já vi se eu comando, se eu sou empurrado, se eu sou puxado, mas enfim, da gente viver essa experiência. Né? Agradecer a todos os colegas mais uma vez aqui da imprensa e, sobretudo, desafiar vocês. Esse espaço é do público. Então é fundamental que vocês mobilizem, né, que a gente mobilize permanentemente as pessoas para virem aqui. Dá para passar um dia inteiro. Não vou dizer que passa 2, porque não pode dormir aqui. Mas dá para passar uma jornada inteira aqui. Nós temos muita coisa acontecendo e muito mais coisa a acontecer aqui. Obrigado. Só para pedir aqui, talvez o Antônio tenha essa informação, porque ao longo desses 22 anos, portanto, aí de jornada, até aquela nossa tomada de decisão ali no final do primeiro mandato, de colocar os recursos, o Estado, não sei se nada ou pouco, tinha aportado recursos, tinha sido feito com lei Rouanet até então, e talvez por isso a velocidade um tanto mais lenta ali da execução das obras, né? Por que ela teve essa jornada e quando é que o Estado entrou? Governador, no primeiro momento de 2003, quando foi lançada a Pedra Natal, o governador Rigoto tomou todo o valor da Secretaria, do orçamento da Secretaria, que era a lei de incentivo da coisa, e fez o investimento inicial. Exatamente, fez em torno de... E alguma coisa do orçamento da própria Secretaria, mas que era muito pequeno. Esperamos aí 23, 24 milhões, tudo. Com isso deu para dar o arranque. Depois, através da associação, foi basicamente através da lei Rouanet. Agora, não se compara em nenhum momento do significado de investimento específico, único, como foi feito aí no seu período, os 2 períodos. E isso, porque não adianta a gente ficar pingando o dinheiro, a gente precisava ter exatamente a segurança da disponibilidade orçamentária para poder avançar os contratos. E sem concorrer com outros projetos na lei de incentivo à cultura, importante, ou seja, a lei de incentivo à cultura ficou reservada para as diversas funções de apoio aos diversos projetos culturais, né, não foi subtraído de lá porque acabaria prejudicando outros projetos se nós fizéssemos, né, a mesma medida que originalmente foi feita. Então, preservamos a lei de incentivo à cultura para cumprir a sua função e aportamos os recursos do Estado. Acho que é importante mencionar isso também, porque a imprensa está fazendo a cobertura aqui, é relevante a informação. E complementando, governador, lembrando que foi o seu último dia, que foi o seu último anúncio, foram os 17 milhões, e o governador fez com lágrimas nos olhos, né? Se despediu do governo naquele momento com aquele investimento, foi o último anúncio feito. E a nossa LIC estadual, de 2019 até hoje, teve um investimento em patrimônio edificado de municípios do Rio Grande do Sul, né, não dos nossos equipamentos culturais, de outros, de 66 milhões de reais em 59 projetos. Passo a palavra agora à diretora artística da Fundação, Gabriela Munhoz. Oi, bom dia. Bom dia, saúdo os meus líderes, autoridades, imprensa, colegas da Fundação, colegas da SEDAC. É uma honra estar aqui junto com vocês. Vou falar rapidamente, então, eu estou diretora artística da Fundação Teatro São Pedro, eu vou falar rapidamente sobre essa programação de inauguração do Teatro Simões Lopes Neto. A programação de inauguração, como eu venho dizendo, é uma programação que foca na diversidade, através de uns pilares que a gente tem se ocupado na Secretaria de Estado da Cultura, enquanto diretriz, não só aqui da Fundação, enquanto política do Estado, que é pensar nas pautas ligadas a grupos de minoria, invisibilidade, né, questões de raça,
gênero, feminino, preconceito, patriarcado, colonialismo, todas essas pautas que são tão caras para a gente nesse tempo. Então, a programação de inauguração, ela abarca 10 espetáculos locais, nacionais e internacionais. Então, a diversidade ela vem através das expressões artísticas, a gente engloba teatro, dança, circo, música, e a gente está... Essa pluralidade, ela vem, então, também na atenção que a gente tem ao nosso público, ao que o nosso público consome, gosta, quer, e também algumas provocações que a gente quer fazer através dessas pautas. A gente tem 3 produtores locais, parceiros, dentre esses 10 espetáculos, 2 aqui do Rio Grande do Sul e 1 nacional. Desses 10 espetáculos, é importante dizer que 6 são gaúchos, 3 são do polo centro ali, Rio-São Paulo, e 1 do Recife. Dizer que essa programação ela é patrocinada pelo Banrisul, que pela segunda vez em menos de um ano nos atende aqui na Fundação. A gente teve um projeto importantíssimo durante a tragédia das chuvas, que foi o Movimento da Cena Sul, o festival que o Banrisul prontamente atendeu, e a gente conseguiu repercutir, governador, em mais de 800 contratações artísticas naquele festival. E agora, com essa inauguração, a gente está estimando uma média de 400 contratações artísticas só para a inauguração do Simões. Então, são números bem consistentes. Agradecer o apoio do SESC, que é nosso parceiro, tem sido um parceiro fiel nos nossos projetos. E a Associação de Amigas do Teatro São Pedro está viabilizando isso também. Então, acho que é isso, né, gente? Eu sou, além de ser gestora, eu sou artista, então eu estou duplamente muito emocionada, porque é isso, acho que é um novo tempo que se instaura com isso, assim, para a gente, para a classe artística, para a nossa sociedade. Muito obrigada. Gabi. São os 10 espetáculos? Isso. Tá. Então, é diretamente de atores? Atores, técnicos, alguns profissionais produtores, produtores locais. Cantores de ópera, maestro. Sim, aí a gente, É importante dizer que a ópera é dentro do programa que nós temos junto à Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, que é um programa que se estende até 2027, é um investimento de 3 milhões de reais que nós estamos fazendo na cena operística do Rio Grande do Sul. Então, essa abertura, né, o primeiro espetáculo que tem 200 participantes, 200 pessoas envolvidas, é um investimento direto do Governo do Estado do Tesouro. Importante lembrar, né, Gabriela, mencionou os estrangeiros, então lembrar que o nosso maestro da ópera, né, vem do Colón, de Buenos Aires, e em conversa vamos trazer um grupo de Mendoza, né, que é um espetáculo muito interessante, Os Dementes, né, que é um grupo de 23 músicos e bailarinos que vão estar no palco. Então, vamos ter uma diversidade, como disse a Gabriela, assim, fantástico. Não sei se eu vou te atropelar, Camila, tu vai dizer agora, nós vamos fazer o... Não, primeiro eu quero abrir para perguntas. Ah, tá bom. Então, pessoal, agora a gente abre esse momento para perguntas. Os jornalistas se identifiquem. Obrigado, Camila. Meu nome é Luciano, sou do Sub-21. Gostaria de perguntar, e aí responde quem achar mais pertinente, quais são as características do teatro, desse novo teatro, e o que ele agrega para a cidade de Porto Alegre em comparação com outros teatros que nós já temos aqui? Qual que é, se é possível, destacar o diferencial, o que ele agrega? Bom, a tua pergunta é muito interessante, porque, em primeiro lugar, o projeto original do teatro, nós vamos replicar o projeto do Teatro São Pedro. Tá? E aí houve algumas sugestões da gente, por exemplo, ampliar o fosso da orquestra. Né? Então, o fosso que era mais ou menos para 20 músicos, hoje em torno de 50 mais ou menos, né, Flávio? 60, dependendo do tamanho dos instrumentos. Né? Quando tem uma harpa, por exemplo, ocupa mais lugar, mas quando tem mais violinos, né? Em torno disso. A segunda coisa é a questão acústica, né? Houve um cuidado muito grande. E aí, então, os estudos que o grupo de arquitetos desenvolveu. E a terceira coisa, eu diria que é também, junto com o prédio, com a estrutura, já tem no projeto, né, em relação à acessibilidade, cadeirantes, né, a questão de obesos, e por sugestão da Secretaria, a gente vai ter uma atenção especial também ao longo da programação
nós vamos implantar um programa de atenção especial aos portadores de autismo. Então isso abre, evidentemente, a gente diz, os caras não vêm. Não, eles não vêm porque não tem espaço, não tem atenção. Tá? Então está havendo, nós contratamos uma assessoria especial para nos preparar para como receber essas pessoas. Vai ter uma sala, inclusive, de estar, se você quiser, de descanso. Quando a pessoa está assistindo o espetáculo, enfim, por qualquer motivo se sente mal, ela tem um cartãozinho, uma coisinha, ela vai ser levada com o recepcionista dessa sala, ela vai descansar, depois ela pode voltar, enfim, pode ir adiante como quiser. Então, uma série de coisas desse tipo que a gente tem. A programação é a mesma coisa. Agora, no primeiro momento, nós vamos receber a programação do Teatro São Pedro, que fecha. Mas depois nós vamos construir a identidade de programação. Quer dizer, este teatro aqui é mais um teatro experimental, né, em pequenos espetáculos, aqui em torno de 110 lugares, com sua conformação normal. O Simões Lopes vai trabalhar, né, mais com a questão da música operística, do balé, né, assim por diante. E o Teatro São Pedro vai recuperar aquilo que foi originalmente pensado, que é a música de câmara, né, e os espetáculos de teatro. Aqueles nós somos acostumados a receber de modo geral. Mas é importante que todos esses espaços são complementados pelas salas. A sala da música, a sala da dança, a sala do circo, tá? Que são as salas de produção de espetáculo, de preparação de profissionais, né? Ou mesmo de treinamento de formação. Através do Instituto Estadual de Artes, a gente não mencionou a Ana, que responde pela direção do IACEM, desculpa, Ana, mas o IACEM coordena esses editais. E veja, embora em Porto Alegre, a Fundação Teatro São Pedro é um equipamento do Estado. Então nós temos que atender ao Estado do Rio Grande do Sul. Então nós temos tido atenção especial de trazer grupos e artistas e técnicos do interior do Estado para fazer a formação aqui. E aí a referência que a Gabi fez ao SESC. O SESC tem sido nosso parceiro importante no transporte e no albergue dessas pessoas. Né? Nós aqui não cobramos as taxas, recebe ainda as bilheterias e a Secretaria garante a infraestrutura disso. Ou seja, há uma política pública articulada no sentido de realmente atender e formar pessoas. Eu acho que a gente dá uma grande virada, governador, como disse a secretária Bia, tem dito e tem enfatizado. E a gente acredita nisso. Bom dia, Juan, da Rádio Bandeirantes Band News FM. Só retomando, né, queria retomar, perdão, esse ponto, né, o Teatro São Pedro vai ficar, logo depois da inauguração aqui do Simões Lopes Neto, fechado para essas obras, né, de adequação ao PPCI, acessibilidade. Só queria que vocês detalhassem, né, um pouco sobre essas obras ali do Teatro São Pedro, né. O senhor disse mesmo, o Simões Lopes Neto vai pregar então essa programação em primeiro momento e aí depois, né, vai voltar cada um com suas características, só para detalhar um pouco mais sobre essa reforma, vamos chamar assim, do São Pedro. Há um lado que é legal, né? Depois do incêndio da Boate 15 do Museu Nacional, houve modificações nessa legislação. E o Teatro São Pedro estava devendo isso. Né? Mas sempre faltava dinheiro orçamentário. Né? O Ministério Público já andava de olho em cima da gente. Quer dizer, o governador e a secretária Bia resolveram esse problema exatamente nos encaminhando essa possibilidade. Exatamente, mas estava muito devagar e a gente não estava conseguindo concretizar. Nós tínhamos autorização e não se concretizava a captação. O governador, né, tomou ciência disso pela secretária e decidiu, vamos entrar, né, nessa questão. O que nós vamos fazer basicamente? Na questão legal é exatamente a prevenção de incêndio, que é o grande trabalho da obra. Nós vamos ter que tirar tudo para fora, né, modificar tudo que for tecido, pintar tudo que for madeira, né? As poltronas são as mesmas, a estrutura de metal, mas todo o miolo, todo o pano, tudo isso é trocado para ter tecidos anti-fogo, né? Anti-fugantes, e barras de ferro para as portas de saída. Nós já fizemos modificações no telhado do teatro, de maneira que o telhado tem possibilidade de puxar a fumaça para cima, então você não morre de incêndio, mas você morre por inalação. Não, a gente tem um tempo, essa tecnologia nos permite puxar esse ar para fora, dá um tempo para fuga. E as rotas de fuga, que já estão, inclusive, parte delas construídas, vocês podem ver na saída, por fora do prédio já tem uma plataforma de metal, que é uma rota de fuga e é, por enquanto, também a acessibilidade dos
dos cadeirantes. O cadeirante não tem mais escadaria para subir pela frente, ele rodeia o prédio e já entra direto no corpo do prédio. A acessibilidade é a questão, sobretudo, do cadeirante, mas não só. Então nós vamos ter, ali onde hoje é parte da chapelaria, tem a escada pelo foyer, nós vamos ali ter uma outra escada e um elevador especial para cadeirantes, ou aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção. Aquela escadinha do foyer, governador, ela é íngreme, a gente tem que ter muita vontade de tomar um cafezinho, né, para subir ali. Vale a pena, mas é uma puxada. Depois, os banheiros também da entrada do primeiro e do segundo piso, até o café. E na plateia a mesma coisa, há uma acessibilidade para o cadeirante com o acompanhante, né? E depois a parte dos obesos. Então, pelas laterais do corpo da plateia, cada 3 poltronas são transformadas em 2, de maneira a propiciar realmente um conforto maior. E depois vamos aplicar também o mesmo princípio que já vai começar aqui com o Teatro Simões Lopes Neto, da recepção, né, dos portadores de autismo, que aí nós vamos ter um princípio básico que vai ser adaptado para o Teatro São Pedro. Eu acho que basicamente é isso. Agora, lembrando que desde 2018, 2019, nós tivemos intervenções definitivas em relação ao ar-condicionado, as condições do forro do teatro, né, que era realmente, o São Pedro realmente é produtor do nosso teatro, porque senão teria dado um grande incêndio. Hoje você tem quase um salão de baile com todos os equipamentos de ar-condicionado e equipamentos novos com desligamentos automáticos, que dá qualquer problema de curto-circuito, coisa desse tipo. Há um cuidado com o patrimônio, mas obviamente há um cuidado também com as pessoas, senão não tem sentido nenhum. Então é esse o trabalho que ele vai fazer, mas um trabalho que é muito meticuloso, é mais complicado de uma certa maneira do que foi o municipal, porque lá nós estamos trabalhando com o patrimônio histórico. Então tem exigências em relação às empresas que vão trabalhar, aos materiais a serem utilizados, aos projetos a serem desenvolvidos, e isso nos tomou também bastante tempo. Originalmente o Teatro São Pedro tinha um corredor central. Isso aí não vai voltar. Em princípio não, o projeto está sendo ainda desenvolvido no sentido de que nós vamos perder muitas poltronas nessa adaptabilidade para os cadeirantes e os obesos. Então você também tem que fazer um cálculo de custo-benefício de rentabilidade. Quer dizer, o Teatro São Pedro lota o espaço. Uma produção que vem de Rio São Paulo ela precisa ter uma rentabilidade X. Como é que você faz isso? Pela quantidade de poltronas ou pelo preço do ingresso. Se eu fizer um preço de ingresso muito caro, as pessoas não vão. A gente também tem essa preocupação. Os grupos locais, do mesmo modo, tem que ter o nome do homenageado, né, João Simões Lopes Neto, e também um pouco sobre a participação dos pelotenses, né, Walter Sobreiro vai voltar a dirigir, eu acho que fazia muito tempo que ele não dirigia um espetáculo, que foi convite do Antônio Roupa, também sobre a participação deles nesses dias de comemoração. Bem, vou só iniciar, a secretária Pia pode complementar, mas foi uma decisão tomada, né, em homenagem ao maior escritor regionalista que temos, que escreveu peças teatrais também, e julgamos uma homenagem merecida, destacando, né, a sua obra e uma personalidade da cultura gaúcha. Então, para mim, pessoalmente, como pelotense, também fico especialmente honrado em viabilizar essa homenagem, que é justa e associada ao que o espaço se propõe a fazer. Secretária Viana. Bom, acho importante também dizer que eu, quando fui em 1985, comecei a trabalhar na área da cultura, eu me deparei com um livro do Antônio sobre o Simões Lopes Neto, na Fundapel, Fundação Municipal de Cultura, Lazer e Turismo de Pelotas, tinha lá os livros do Antônio. E nós discutimos bastante sobre esse assunto. E eu, naturalmente, tinha um certo constrangimento em propor, por ser pelotense, propor o nome de pelotense. Mas o Antônio bateu o martelo fortemente e disse: tem que ser o Simões Lopes Neto, né? E também teve essa sensibilidade de pensar em grupos artísticos de Pelotas que já trabalhem com a obra do Simões, né? Porque o Simões, ele não se sustentou com as lendas, com os contos, né? Ele se sustentava com o teatro,
né, com operetas, era o dia a dia, ele conseguia, né, por algum tempo, sobreviver a partir, né, desse trabalho que ele fez como dramaturgo, né, e também como jornalista, como escritor, na verdade. Né. A não ser o fato de conhecer a história do Rio Grande do Sul, né, a história da literatura, e a Bia lembrou bem, há muitos anos atrás, eu na coleção Tchê, da editora Tchê, né, do Ayrton, escrever a respeito do Simões. Eu fiz um volume sobre o Simões, um volume sobre o Érico. E o Simões é definitivo, gente. A gente podia conversar horas aqui, né? Nós podemos fazer um curso daqui a pouco sobre o Simões. Mas o Simões é definitivo, mas pensando no nome, tem que ser o nome fundador. Por que é Olga Reverbel? Porque é o nome definitivo, é o nome fundador. É a mulher que responde pelo teatro infantil, que inventou o teatro infantil de uma certa maneira dentro da escola. Quem é o Simões Lopes? É o cara que inventou a literatura do Rio Grande do Sul, pronto, não precisa dizer mais nada. E enquanto a literatura do Rio Grande do Sul ele fez um compêndio de cultura do Rio Grande do Sul, foi o primeiro cancioneiro Guasca, ele fez um livro de lendas, ele fez um livro de contos, ele fez um livro de causos, é o caos do Lobo Alto, e sobretudo ele articulou história e ficção, e aí se divertia com as operetas e as pequenas comédias que ele fazia em casa com a família e que virava sucesso, ia para o teatro e acabava dando montes de dinheiro naquela época para ele. Então é isso, o Simões ele é o pai da literatura do Rio Grande do Sul e é o pai da dramaturgia do Rio Grande do Sul. É o primeiro sujeito que escreveu constantemente textos para o teatro, tá? Naquilo que era a época do teatro. Quer dizer, se eu penso o França Júnior no Rio de Janeiro, na metade do século XIX, o Simões é no final do século XIX, é o nosso pioneiro aqui. Então, nesse não é porque é pelotense, houve uma coincidência com o governador e a Bia. Eu diria que muito provavelmente seria o Simões Lopes, mesmo que não fosse o governador Leite ou a secretária Bia. Agora, que bom que foi, porque mostra exatamente, aí pegando a história do Rio Grande do Sul, Pelotas foi a referência histórica, foi a capital cultural, foi a capital financeira, foi a capital de produção de chá, para bem ou para mal. Foi a capital que articulou coisas que Pelotas tinha quando Porto Alegre não tinha. Então, é uma referência também da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. E aí eu vou me permitir lembrar aqui, me corrige, Juliana, se eu estiver errado, acho que foi a Cláudia Laitano que fez uma crônica e encontrou um negócio maravilhoso, né? Quem é que descobriu o Simões Lopes perdido nas páginas dos jornais de opinião pública lá de Pelotas? O jornalista e escritor Carlos Reverbel, marido da Olga Reverbel. Então agora a Olga Reverbel é vizinha do Simões Lopes Neto. Eu acho que é uma coincidência muito legal, mas que diz muito do que é a cultura do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o Simões talvez tivesse se perdido por aí, ou se ficasse só na academia, se não tivesse sido o Carlos Reverbel. Tá? A Olga, sua esposa, que tinha um caminho próprio, sua própria trilha, é aqui a presença. E essa foi uma escolha pública, num concurso que a Bia sugeriu que a gente fez, que foi maravilhoso. No caso do Simões, nós decidimos pensar o nome de discussões, conversamos com as discussões, porque é o nome fundador. Seria muito injusto a gente deixar o nome do Simões se perder. E com isso eu acho que a gente... E aí então entra a outra pergunta tua, porque o Walter... Eu acompanho o Walter Sobreiro quando eu tinha, nasceu 20 e poucos anos, cobria a editoria cultural do Correio do Povo e eu ia aos festivais de teatro lá. Que tinha em Pelotas, não tinha Porto Alegre, mas tinha em Pelotas. Né? E o Walter fazia esse trabalho. O DOL é uma criação que surgiu lá também. Então, esses são artistas que não são dentro do Pelotas, são do Rio Grande do Sul. E eu fiquei feliz da vida quando o Walter ficou me dizendo, por causa do convite de vocês, nós vamos retomar o grupo. Que coisa melhor do que isso? Que coisa melhor do que isso? Né? E vocês vão ver os textos do Simões Lopes Neto. O principal é isso. Por que vão fazer o Simões Lopes? Para saber por que o Simões que recebeu esse nome, que batia esse teatro. Está justificado. Basta ver a Viúva Vitor, como foi os bacharéis, vocês vão saber por quê. E depois, fora disso, pode conversar com o pai do governador,
né, que ele sabe tudo do Simões Lopes Neto também, lá no Instituto Simões Lopes Neto. Obrigada, Antônio. E eu já tive a oportunidade de ser dirigido por Walter Sobreiro também, quando eu era membro do TEP, do Teatro Escola de Pelotas, que era uma coisa pouco conhecida aqui. Fui membro da UPTC, que é a Oficina Permanente de Técnica Circense, que deu origem ao TOM. Mas eu quero apenas, ao encerrar aqui a nossa... Estou entendendo que estamos encerrando, até porque eu tenho que ir lá para a Fiesp. Eu quero fazer a referência, mais uma vez, à dona Eva Sofia, naturalmente, no momento que a gente vai entregar esse multipalco concluído. É justo fazer uma referência a quem idealizou, incentivou, trabalhou, batalhou tanto para que isso acontecesse, e faço também a justa referência a toda a sociedade civil que se mobiliza pela cultura a partir da Associação dos Amigos do Teatro São Pedro, porque tem uma decisão de governo, mas ela se dá dentro de um ambiente proporcionado por um engajamento da sociedade civil, de todos aqueles que amam a cultura, a arte, que amam esse teatro, também aqui representados pela Associação de Amigos do Teatro São Pedro. Muito obrigado. Obrigada.